Bom dia. Cá estamos para falar das leituras do próximo domingo, que é o 26º domingo do tempo comum. O profeta Amós começou por nos falar no domingo passado de problemas sociais, num tempo do rei Jeroboão II, em que o seu país vivia uma época de grande desenvolvimento económico, e isso normalmente faz com que as riquezas aumentem e que a exploração também aumente, que a opressão também se desenvolva cada vez mais e que os ricos realmente oprimam cada vez mais a classe inferior, que neste caso poderiam ser os camponeses. Então, pois, neste domingo voltamos a ter o mesmo tema, mas de uma maneira atroz, de uma maneira feroz. Parece que Amós volta realmente contra a classe dirigente e política do seu país, no Israel do Norte, no reino da Samaria. Então, queres ouvir? É assim: eis o que diz o Senhor Deus Omnipotente: ai daqueles que vivem comodamente em Sião e dos que se sentem tranquilos no monte da Samaria, deitados em leitos de marfim, estendidos nos seus divãs, comem os cordeiros do rebanho e os vitelos do estábulo, improvisam ao som da lira e cantam como David as suas próprias melodias, bebem o vinho em grandes taças e perfumam-se com finos ungüentos, mas não os aflige a ruína de José. Por isso agora partirão para o exílio à frente dos deportados e acabará esse bando de voluptuosos. É terrível esta leitura, não é? Bom, realmente foi premonitória dessa catástrofe política e social que aconteceu, em que verdadeiramente o povo do norte foi levado cativo para Nínive e as pessoas realmente sentiram que houve ali atrocidades, houve ali realmente desrespeito para com a palavra do Senhor. No entanto, hoje esta palavra continua atual. Alguém que se banqueteia e que caminha para o luxo, alguém que deseja ocupar o lugar desses grandes, desses poderosos. É a mesma coisa. Toda a gente pensa em alcançar essas conquistas e ser maior do que os outros. Olha, a leitura do Evangelho é um pouco semelhante. Já ouviram falar daquela parábola que Jesus contou, da parábola do pobre Lázaro e do rico Epulão? Pois, de facto, nessa parábola, o rico está, banqueteias todos os dias, belas roupas, excelentes vestidos, enfim, todos os dias há novidades. E o pobre Lázaro sempre a jazer à sua porta. E os cães vinham lamber as chagas. Pois, é esta a vida neste mundo. Agora, ao contrário. O rico morreu, o pobre morreu, o rico vai para o inferno, o pobre vai para o céu, no colo de Abraão e tal, e pronto. E parece que esta parábola nos pode fazer descansar um bocadinho, dizer, os ricos tiveram a oportunidade deles, agora quem vai ter a oportunidade são os pobres. Não é assim essa a interpretação desta parábola. O que o Senhor quer dizer com esta parábola é que os bens deste mundo são para partilhar. Não é para acumular e usar em proveito próprio. Os bens deste mundo pertencem realmente a todos. Realmente esta palavra ainda não chegou verdadeiramente às pessoas. As pessoas ainda não compreenderam muito bem como é isto. Santo Ambrósio, um bispo dos primeiros tempos da Igreja, dizia: quando dás alguma coisa ao pobre,
não lhe dás aquilo que é teu. Restituis-lhe apenas o que já é seu, porque a terra e os bens deste mundo são de todos, não dos ricos. Bom, aqui entraríamos também na pregação e nos sermões e na literatura própria do nosso grande Padre António Vieira, que também no século XVII pois, fustiga realmente estes costumes e defende a sorte, ou defende os pobres, e vem levando aqui os políticos e os senhores, os decisores da época, pois também tenham em atenção a estes desmandos que não estão bem. E é preciso moralizar os costumes. Esta é a leitura do Evangelho. E a segunda leitura da carta de São Paulo, na mesma, continuamos a ler a carta de São Paulo a Timóteo, que também nos diz, Bispo de Éfeso, que também nos diz como é importante praticar a justiça, a piedade, a fé e a caridade, a perseverança e a mansidão. Combate o bom combate da fé, conquista a vida eterna para a qual foste chamado, e sobre a qual fizeste tão bela profissão de fé, perante testemunhas tão numerosas. Esta leitura de São Paulo a Timóteo significa precisamente que os sacerdotes, os bispos, devem dar sempre bom exemplo da fé e testemunhar a fé. E pronto, meus amigos, estamos a preparar-nos para a visita dos símbolos das jornadas e esperemos que cada um de nós, à sua medida, colabore para que não só seja um êxito, mas sobretudo deem testemunho desta fé que queremos transmitir à gente, às pessoas do nosso tempo, a nós mesmos vivê-la e àqueles que connosco compartilham este mundo, enfim, de guerra que estamos a viver, de insegurança, de subida de preços, enfim, este mundo de incerteza, mas que nós cristãos devemos, enfim, encarar sempre com uma grande esperança, porque quem conduz os destinos deste mundo é o Senhor.